pessoas melhores. Diz assim em 1 Samuel 10:6, que o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outra pessoa. Amém. Você gostaria que Deus mudasse você para ser uma pessoa melhor do que você já é? Nós vamos nos ajoelhar agora, aqueles que puderem. No primeiro minuto você vai pedir a Deus que Ele cumpra essa promessa, que o Espírito Santo se apodere de ti, te faça uma pessoa melhor. Certeza que o Senhor nos deu que, se abrirmos o coração, se convidarmos o Senhor para entrar, o Senhor entra e transforma a nossa vida. O Senhor conhece nossas lutas, nossos pecados, nosso passado. Mas obrigado porque, embora nosso passado possa ter sido escuro, Jesus é a luz que pode nos dar um futuro brilhante. Amém, Senhor. Pedimos que o Senhor possa se apoderar de cada filho e filha aqui nessa noite, cada jovem, cada criança e adulto que vem em busca da tua salvação. Pedimos a bênção sobre cada família. O Senhor também use mais uma vez o pastor Evandro, que ele fale convido pelo teu Espírito. Amém. Pedimos que o Senhor abençoe também as pessoas que decidiram serem batizadas amanhã à noite e no sábado de manhã. Amém. E aquelas que estão se preparando para o batismo também. Amém. Pedimos por Jesus. Amém. Boa noite, que alegria estarmos aqui mais uma vez na Igreja de Deus, Igreja Adventista Sétimo Dia, para a penúltima noite desta semana. Foram vários dias, uma jornada de estudo da Palavra de Deus, de oração ao Senhor Jesus Cristo, amém? E várias pessoas, oramos por várias pessoas já nesta semana. Algumas pessoas pelas quais nós oramos pela Evelyn Tubim. Não sei se está aqui. Está ali. Deus te abençoe. Vamos orar por você. E pela Maria Cristiane. Está aí também. Deus te abençoe. Prazer em vê-la. Também oramos pela Serenita Weber. Pediu por uma cirurgia que vai fazer, não sei se está aí. Oramos pela Clair Weber, como homem, né? Okay. Está aí? Clair. Também oramos pela Madalena e de maneira especial pelo seu filho. Pedi oração pelo senhor, aí está. Oramos pelo seu filho, viu, Madalena? Deus tem uma bênção especial na vida dele e pode ajudá-lo no problema que está passando. Também oramos pelos dois filhos de Iris. Onde está? Aí está. Oramos pelos seus dois filhos de Iris. Também pelo Fernando e pela Débora. Onde está o Fernando e a Débora? Estão aí? Oramos por eles. Também oramos pelo filho de Neri, e também por Siloé, Isaías e Ednei. Estão aqui alguns desses? Você é o Ednei? Vamos orando por você, tá? Deus abençoe. E é claro, de forma geral, também por todos os nomes dos cartões que já estão conosco, ok? Tem alguém, porventura, que hoje pegou esse cartão aqui? Deixa eu ver. Aí está. Deus abençoe, tá? No final a gente vai ter um momento de oração. Aí você pode anotar ali alguns itens que você queira. E aí nós vamos orar no final, tá bom? Tem mais alguém que tem
ali, isso, anota ali. Durante o culto, aí, enquanto a gente vai falando, você pode anotar e no final a gente vai orar. Nós estudamos aqui no domingo sobre a Bíblia, o poder da Bíblia. Estudamos também aqui sobre a origem do mal. Estudamos sobre como Jesus Cristo estabeleceu um plano de salvação para derrotar o mal. E esse plano de salvação se centralizou nos sacrifícios, no santuário, e esses sacrifícios apontavam para a cruz do Calvário, né? E que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem nos salva, quem nos liberta. Estudamos que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo e não pela nossa obediência, mas que a graça de Jesus Cristo nos habilita, nos capacita a obedecer. Amém? E ontem nós estudamos um pouquinho sobre os 10 mandamentos, as leis da Bíblia, e a gente estudou, falamos que nós íamos comentar 3 dos mandamentos que o inimigo de Deus ataca. Destes 3, 2 nós falamos ontem. O 7º mandamento, que é um ataque direto à família, e o 4º mandamento, que é um ataque a Deus como Criador de todas as coisas. E hoje nós vamos ver qual é o outro mandamento que Satanás persegue. Porém, antes, deixa eu fazer uma perguntinha. Nós lançamos um desafio aqui no domingo à noite. E o desafio era nós lermos um capítulo da Bíblia todos os dias. Quantos aqui conseguiram ler um capítulo da Bíblia todos os dias? Ou hoje leram um, pelo menos? Deixa eu ver. Ergam as mãos, quem pelo menos hoje leu aí? Aí, maravilha. Deus abençoe. Estamos num plano chamado Reavivados por Sua Palavra. E hoje nós lemos o capítulo 9. Nesses contatos na internet, tanto no Twitter ou no Facebook, nós colocamos ali um comentáriozinho de alguns versos específicos, especiais do capítulo do dia. Amanhã nós vamos ler Oséias, capítulo 10. São apenas 15 versículos. 15 versículos. Deus certamente tem um recado para você. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos assim como você está. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Muito obrigado pela oportunidade de abrir Tua Palavra mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Nesta noite, eu quero orar a Deus por aqueles que estão passando por lutas, por aqueles que estão passando por dificuldades, por aqueles que estão passando por provações, por aqueles que precisam da Tua ajuda, por aqueles que estão lutando para vencer o desânimo, o rancor, o ódio, a vaidade, o medo, o preconceito, a doença, o desemprego. Nessa noite, o Teu Santo Espírito pode derramar sobre nós poder. Nessa noite, podemos sair daqui reavivados por Sua Palavra. Nessa noite, nós clamamos o poder do Teu Santo Espírito sobre nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amanhã nós vamos tratar sobre esse tema. Se o homem tem uma alma, se o homem é uma alma, a origem e a natureza do homem e como pode o homem nascer de novo. Vamos então amanhã trabalhar nesse tema. Mas hoje nós vamos dar uma olhada no um dos mandamentos, o terceiro mandamento, atacado por Satanás. Falamos ontem do 7º e do 4º. Hoje vamos falar de mais um mandamento. Não é o 7º, mas o 6º mandamento. 2 palavrinhas apenas. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Não matarás. O 7º mandamento diz: não adulterarás. É um ataque de Satanás às famílias. O 4º mandamento, Êxodo 20, versículo 8, lembra do dia de sábado para santificar? É um ataque de Satanás ao caráter de Deus, que é Criador e que é Redentor. Não matarás é um ataque de Satanás aos filhos de Deus. De todas as formas, Satanás tenta fazer com que promover a violência.
promover o assassinato, fazer o povo transgredir este mandamento. Ontem eu falei que não existe filmes ou seriados de sucesso na televisão que não tenha promiscuidade, mas há um outro elemento que faz com que o seriado tenha sucesso, que é a violência. Um jornal, um seriado, um filme, uma novela, para ter sucesso, ele tem que ter promiscuidade e tem que ter violência. E a nossa mente vai sendo cauterizada de tal forma que nós não consideramos mais errado aquilo que Deus considerou repugnante. Por exemplo, ao assistir um filme, você vai se deparar com um filme em que um mocinho, um homem que é o bom da história, começa a matar vários para salvar uma pessoa. Você começa a torcer por ele, para que ele mate mais pessoas, porque ele está cumprindo uma missão. E daqui a pouco você está assistindo o filme e você se pega torcendo por aquele personagem que está matando outras pessoas. Os seriados, os filmes promovem a violência e a promiscuidade. É uma estratégia de Satanás para cauterizar a nossa mente. Agora você poderia dizer, mas eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Há algumas formas de nós cometermos assassinato. A Bíblia diz: todo aquele que odeia seu irmão é o que mesmo? É assassino. Quando eu tenho rancor no meu coração, quando eu tenho ódio no meu coração, quando eu não consigo perdoar uma pessoa, eu estou assassinando alguém. Aliás, o ódio é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra. Na verdade, o rancor destrói a vida da pessoa, o ódio destrói a família, destrói relacionamentos, divide igrejas. Mas Jesus é todo poderoso, amém? O diabo veio para destruir, separar, espalhar, mas Jesus veio para unir. Queridos, a outra forma de nós transgredirmos esse mandamento, não matarás, que é o suicídio. Cerca de 20 milhões de pessoas no mundo, 20 milhões de pessoas no mundo, por incrível que pareça, tentam tirar a sua vida. Mas 1 milhão de pessoas morrem por ano no mundo através do suicídio. Não é algo que chama a nossa atenção, preocupante? 1 milhão de pessoas, cerca de mais ou menos quase que a população da cidade de Curitiba, todos os anos, tira a sua vida. Se atira de um prédio, toma veneno, dá um tiro na cabeça, pula da sua casa, se atira na frente de um carro, se enforca. Cerca de 1 milhão de pessoas tirando a sua vida. São pessoas sem esperança, são pessoas que não têm Jesus, são pessoas que andaram pelo mundo das drogas, pelo mundo da fama, pelo mundo do pecado, e encontraram desilusão, encontraram tristeza, encontraram desespero, problemas, brigas. Jesus tem algo melhor para nos oferecer, amém? Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, amém? Jesus não veio para nos oferecer uma meia boca de vida, Ele veio para oferecer uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida completa, uma vida feliz. Quem tem Jesus é livre, quem não tem Jesus é escravo. Jesus veio para nos libertar, para nos libertar. Agora, existe outra forma de cometer suicídio. Talvez alguns de vocês estejam cometendo suicídio e nem saibam disso. Existe uma outra forma de cometer, é o suicídio lento. É aquele suicídio que a gente vai se matando aos poucos. Por exemplo, pega um exemplo assim, bem assim, no extremo, né? Dizem os estudiosos que o cigarro, ele vai tirando a vida da pessoa. Cada cigarro fumado diminui 15 minutos da vida de uma pessoa. Cada cigarro, menos 15 minutos, né? Cada cigarro,
menos 15 minutos. Mas não é só o cigarro. Há pessoas que vão se matando aos poucos por não cuidar da sua saúde. E ao não cuidar da saúde, abreviam a sua vida em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos, e estão com isso transgredindo o 8º mandamento. Deveria a igreja falar de saúde? Sim ou não? Sim. Por que deveria a igreja? Aqui não é um pronto-socorro, né? Aqui não é uma clínica, aqui não é um hospital, fisicamente falando, espiritualmente sim, mas fisicamente não. Deveria a igreja então falar de saúde? Sim ou não? Sim. Primeiramente porque nós não queremos transgredir o 8º mandamento. Em segundo lugar, devemos falar de saúde porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, amém? Nós vamos ver isso já no texto da Bíblia. E em terceiro lugar, devemos falar de saúde, por quê? Porque Deus se comunica conosco através da mente. Eu vou mostrar algumas estatísticas para vocês hoje à noite, interessantes. Vou mostrar para vocês alguns dados, uma orientação da Bíblia, assim também doutrina. O porco é um quadrúpede, tem as unhas fendidas e tem o casco dividido em 2. Porém, além de ele não ruminar, ele é citado pelo nome a partir do versículo 4, onde diz assim: destes, porém, não comereis, os que ruminam ou que têm unhas fendidas. O camelo, ele rumina, mas não tem unhas fendidas, então você será imundo. O arganaz, que é o coelho, porque ele rumina, mas não tem unhas fendidas, esse é imundo. A lebre rumina, mas não tem unhas fendidas, é imunda. O porco tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, esse você será imundo. E aí Deus faz uma observação ainda sobre o porco, dizendo: da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, esses vocês serão imundos. É interessante que especificamente o porco, Deus fala várias vezes na Bíblia, comparando a idolatria e dando severas admoestações para aqueles que se alimentam desta carne. Talvez Deus sabia que ele seria uma das carnes mais difundidas no mundo, e talvez Deus sabia também de que não só carne, mas vários derivados desse animal seriam comercializados. Ontem eu mostrei uma foto em que, quando eu era criança, eu trabalhei limpando chiqueirões de porcos. O pai tinha e eu ajudava a limpar o chiqueirão de porcos. Não era uma tarefa muito boa, né? Mas eu consegui com isso aprender algumas coisas, e de fato eles são porcos. E talvez há uma razão pela qual Deus proibiu essa carne enfaticamente, porque quando eu esquecia ou não ia limpar os estrumes daquele animal e não tinha ração, ele comia os próprios estrumes. Um dia comeu meu tênis. E eu estava falando sobre esse assunto para um casal com o qual eu estudo a Bíblia lá em Curitiba, e a senhora, a Leia, ela é enfermeira. Ela disse: olha, pastor, eu trabalho numa ala do hospital em que uma das principais doenças que nós atendemos é a doença adquirida através da carne do porco. E fiquei impressionado ao falar com ela sobre esse assunto, e ela me comprovou, por trabalhar numa das alas do hospital em Curitiba que tratam especialmente desse problema. Depois Deus dá as orientações sobre os peixes. Eu não vou ler todo o capítulo agora em virtude do tempo, você pode ler depois em casa todo o capítulo. Ele fala: os peixes que têm escamas, comam. Os que não têm, e barbatanas, os que não têm escamas nem barbatanas, não comam. Os peixes de couro. Fala das aves também. Ele proíbe comer algumas aves, como o urubu, por exemplo. Se você prestar atenção, o peixe, o porco, é como se fosse o lixeiro da terra. Os peixes de couro, os lixeiros da água. E algumas aves de rapina, como o urubu, por exemplo, os lixeiros do ar, né? E Deus diz: não comam desses animais. Aí vários outros textos, esse texto de Isaías, capítulo 65 e o 66, vou ler pelo menos ali o 65. Há uma repreensão de Deus com respeito ao alimento do porco. Vamos dar uma olhada ali. Isaías 65,
versículos 3 e 4, diz assim, ó. Povo, achou ali? Isaías 65, versículo 3 e 4, diz ali, ó. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Deus está falando de um povo que o irritava. E como é que esse povo o irritava? Ele diz: sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas, passa a noite em lugares misteriosos, e que come carne de porco, e que tem em seu prato ensopado de carne abominável. Então, esse comer alimentos imundos, e a carne de porco é especificada pelo nome aqui, ela está entre uma das coisas ou das ações que irritam o Senhor. Por que é que Deus proibiu alguns tipos de alimentos? Por quê? Se é que podemos chamar de alimentos. Porque Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente não seja feliz? Obviamente que não. É o contrário. É porque Ele quer que nós sejamos o que mesmo? Felizes. Você sabe que nós comíamos muita carne de porco e de coelho. O pai além de ter uma criação de porcos, quando a gente era criança aqui, também criava coelhos, e a gente matava coelhos e comia os coelhos. A Paula que não gosta muito disso, né? Ela tem um coelhinho em casa, né? Nós criávamos coelhos e matávamos e comíamos. E o meu pai, com 35 anos de idade, teve um ataque no coração, por pouco foi fulminante. Veio aqui ao hospital, em Erechim, foi tratado aqui, e o médico que o tratou proibiu ele de comer carne de porco e de coelho, além de proibir também de tomar álcool, ele bebia muito álcool. Quando meu pai descobriu a verdade da palavra de Deus, ele pensou: puxa vida, por que eu tive que sofrer tanto? Devia ter descoberto isso aqui antes, né? Então, quando Deus pede alguma coisa para a gente, é para o nosso bem. Então, antes de ler esse texto em 3 João, vamos ler ainda em 1 Coríntios, vamos ler ainda ali, ó, Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. Ali diz assim, ó, Provérbios capítulo 20, fala do vinho. O texto diz: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. No capítulo 23, ele diz assim, ó, a partir do verso 29 e 30, ele diz ali: para quem são os ais e os pesares e as rixas? Para quem são as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. E eu vejo o verso 31: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois no final ele morderá como uma cobra, picará como um basilisco, e teus olhos verão coisas esquisitas, e teu coração falará o que mesmo? Perversidades. Deus proíbe o uso do álcool, porque entorpece a mente. Proíbe o uso do álcool. Algumas pessoas dizem: mas Jesus não bebeu vinho? Mas Jesus não bebeu vinho lá. O primeiro milagre de Jesus não foi a transformação da água em vinho, foi a transformação da água em vinho, porém o melhor vinho. Nos tempos de Jesus, eles usavam o mesmo nome para o vinho com álcool e o vinho sem álcool. Então o suco, que nós chamamos hoje de suco puro da uva, eles chamavam de bom vinho. E quando Jesus transforma a água em vinho, o que é que eles falam? Por que é que o Senhor deixou o melhor para o final? O melhor para o final. Certamente o outro era fermentado, e o que Jesus transforma é o melhor vinho. Na Santa Ceia, Jesus não bebe vinho, bebe, mas sem álcool. Os judeus eram proibidos de ter qualquer tipo de fermento na época da Páscoa, porque o fermento era o símbolo do pecado. E Jesus celebrou a Santa Ceia na Páscoa. O pão não tinha fermento, o vinho não tinha fermento, em casa não poderia ter fermento. Então, queridos, Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. Aliás, o álcool, apesar de que muitas propagandas dizem que desce redondo e que é legal tomar, desde que não seja muito,
Mas o álcool destrói a vida das pessoas, destrói a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. A Bíblia diz que ele é escarnecedor, que ele morde como uma cobra e que leva a alucinações. Olha só, 30 gramas de álcool retardam a ação muscular em 17%, aumenta o tempo para tomar uma decisão em 9%, provoca aumento de erros por falta de atenção em 35% e acentua os erros referentes à coordenação motora em 59%. 30 gramas de álcool. Será que um copo de cerveja ou 2 copos não tem já isso? É que ninguém fica só no copo. E aí as tragédias, os acidentes são frequentes. No Brasil, o alcoolismo é o terceiro motivo para faltas em trabalho, causa mais frequente de acidentes. É a 8ª causa de concessões de auxílio-doença, consumindo 0,5% a 4,2% do PIB brasileiro. E a maior causa de violência doméstica, agressão sexual e principalmente nos acidentes de trânsito. Eu pergunto para você, será que Deus não estava certo quando disse, não beba álcool? Sim ou não? E Ele disse para nós não bebermos para prejudicar a gente, para deixar a gente mais triste e tal, ou para a nossa felicidade? O que acham vocês? Para a nossa felicidade. Por quê, gente? Porque olha o que diz lá em 3 João verso 2. Vamos dar uma olhada ali então. 3 João verso 2, o que diz lá? Olha o que diz a Bíblia. 3 João versículo 2. Diz assim, ó. A Bíblia diz: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. E por tua o que mesmo? Por tua saúde. Assim como é próspera a tua alma. Deus deseja que a gente tenha saúde. Entendeu? Então, se a cafeína presente no café vai prejudicar a minha saúde, fazer com que eu tenha insônia, vai prejudicar a minha mente, entorpecer a mente, e Deus não vai poder falar no meu coração como poderia falar se eu não usasse, melhor eu não usar. Se a gintuína presente no chimarrão, por exemplo, vai prejudicar a minha mente, evitando que Deus fale o meu coração de maneira clara e direta, é melhor não usar. E assim por diante. Agora, o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 16 diz: não sabeis vós que sois santuário de quem mesmo? De Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quando eu não cuido da saúde, eu destruo o meu corpo, destruo o santuário. E se eu estou destruindo o meu corpo, eu estou transgredindo o 6º mandamento. Vou mostrar para você 8 remédios. Daria para fazer aqui uma aula cada dia só sobre cada um desses 8 remédios. Então, eu vou apenas citar rapidamente para você. Alguns já conhecem, outros talvez vão conhecer agora. Os 8 remédios naturais. O primeiro deles é o ar puro. Expirar profundamente. Inspirar e expirar. Todos os dias. De manhã cedo, de noite, profundamente. A gente não usa toda a capacidade do pulmão, então respirar. Usando o diafragma, respirar ajuda com que o sangue circule de maneira saudável, refresca o corpo, comunica força e saúde ao nosso corpo, e sua influência é sentida sobre a mente, comunicando um certo grau de calma e de serenidade. Isso disse a Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja. A respiração correta desperta o apetite, torna mais perfeita a digestão dos alimentos e conduz a um sono saudável e tranquilo. Respire profundamente. Segundo remédio natural, a luz solar. A luz solar. Deixar a luz solar entrar na nossa casa. Aliás, por falar em ar, né? Deixar a janela aberta para dormir com ar puro entrando no quarto, para que o ar possa se renovar, deixar com que a luz solar entre na nossa casa.
E tomar também luz solar neutraliza venenos, ativa o metabolismo e o processo de nutrição e revigora as energias vitais. Terceiro remédio natural de Deus, são 8, exercícios físicos. A inatividade é prolífera causa de moléstias. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue. Mas na ociosidade, o sangue não circula livremente, não ocorrem as mudanças que nele se operam, que são tão necessárias à vida. Exercício físico, todos os dias. Talvez você tenha uma atividade já pesada, trabalha na roça, na construção, por exemplo. Você tem uma atividade já intensa, então o que você precisa é fazer alongamento apenas, para que os seus músculos não fiquem atrofiados. Mesmo que você tenha uma atividade sedentária, é interessante que você faça todos os dias alongamentos. E que tipo de exercício você pode fazer? Escolha aquilo que mais lhe apraz, que você mais gosta, o horário melhor. O melhor de todos é a caminhada, mas você pode ter outros tipos de exercícios: natação, ciclismo, corrida, outros. Mas faça exercícios físicos. Você vai estar investindo na sua vida. Quarto remédio natural é a abstinência ou temperança. Significa evitar o que faz mal e comer com moderação aquilo que faz bem. Qual que é o quinto remédio natural? Repouso, dormir bem, de 6 a 8 horas por noite, pelo menos. Falta de sono provoca angústia. Todos os males estão aí, não vou ler todos. Depressão, paranoia, diminui a percepção, diminui as habilidades racionais cognitivas. Durma bem. Para dormir bem, comer muito antes de dormir vai prejudicar o sono, né? Então, não coma muito antes de dormir. Se não puder comer, melhor, né? Antes de dormir. Durma mais cedo. As horas que a gente dorme antes da meia-noite revigoram mais do que aquelas que a gente dorme próximo ou depois da meia-noite. Sexto remédio natural, regime conveniente. Nesse texto, Ciência do Bom Viver diz o seguinte: cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são mais saudáveis e nutritivos e proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. É interessante isso aqui. Se você olhar para os animais, por exemplo, dá uma olhada para a diferença dos animais que são carnívoros para os animais que são herbívoros. Os animais herbívoros, eles têm mais força muscular. O elefante, você tem o hipopótamo, você tem os bois, né? Eles são animais geralmente familiares, vivem em família. Eles trabalham durante o dia, estão em atividades durante o dia e dormem à noite. Os animais mais carnívoros, o leão, os felinos, né? Eles são preguiçosos, dormem durante o dia, não são animais familiares, têm atividades noturnas e não têm força de tração como os demais animais. Só para pensarmos, qual é o sétimo remédio natural? O uso da água. Beber bastante água durante o dia regula a circulação do sangue, acalma os nervos, ajuda na digestão, controle da temperatura e outros itens que estão ali na tela. Agora um detalhe interessante: vou saber se eu estou bebendo água o suficiente ou não. Bom, aí está uma regrinha bem legal aí para você decorar. Para você ficar vivo, beba 5 copos de água por dia. Para você sentir-se bem, 8 copos por dia. E para rejuvenescer, 10 copos por dia. Que tal, hein? A gente quer ficar mais jovem e tal, ter uma pele mais bonita. Aí está a receita, né? Aí está a receita. Bom, e o oitavo remédio? O oitavo remédio eu vou falar daqui a pouquinho para vocês.
daqui a pouquinho qual é o oitavo remédio. Deixa eu só mostrar para você. Eu fiz a assinatura da revista Seleções, assinatura digital da revista Seleções. A revista Seleções é uma revista científica que traz artigos de alimentação e outros artigos afins. E assim que eu assinei, eles me mandaram esta revista aqui, de introdução. Coma bem e sinta-se melhor. Achei interessante? Vou dar uma lida nesse artigo. E o artigo dizia o seguinte, ó, vou ler só os primeiros parágrafos dele. Imagine um lugar em que as articulações doem menos, a memória se mantém forte, existem problemas de digestão, existem poucos problemas de digestão, uma boa noite de sono é normal, e todos têm a disposição de um jovem, mesmo aos 90 anos ou mais. Lá, o câncer é praticamente desconhecido, as artérias das pessoas funcionam tão bem aos 85 anos quanto aos 18, as chances de um infarto de miocárdio ou AVC são as mais baixas do mundo. Que tal, hein? Lembre-se que essa revista é uma revista que não é uma revista religiosa. E isso existe hoje vamos ver aqui, na ilha mediterrânea de Creta. Tá pequeno, eu vou ler para você. Em Okinawa, no Japão, e até nos lares modernos dos adventistas do sétimo dia dos Estados Unidos. Quando eu li isso aqui, peraí, que coisa impressionante. E o artigo continua dizendo: o que essas pessoas têm em comum? Vem falando várias coisas, e lá embaixo ele diz: o cardápio é parecido em Creta, mas as aves e peixes substituem os alimentos à base de soja como principal fonte de proteínas, e as pessoas bebem vinho tinto caseiro. O mesmo ocorre com os adventistas do sétimo dia, mas a maior parte das proteínas consumidas por eles, os adventistas, vem de ovos e nozes. Muitos são vegetarianos que também não consomem álcool, tabaco, nem café. A dieta deles não tem litros de refrigerantes, sobremesas amanteigadas, alimentos industrializados e bifes suculentos. Qual é a recompensa? Os adventistas do sétimo dia, com uma alimentação saudável, vivem 9,5 anos a mais do que a média dos americanos pesquisados, dizem pesquisadores que acompanharam a dieta e o histórico clínico de mais de 34 mil membros, eles dizem, desta seita cristã. Que interessante. Quando eu li esse artigo, eu falei, olha, aí me empolgou mais ainda a cuidar de saúde, né? Mais ainda. E eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu estou dentro desse grupo aqui? Será que eu estou? Deixa eu só mostrar para você por que esse artigo dessa revista Seleções. Alguém já leu a revista Seleções aqui? Não? Conhece a revista? Tem alguns aí que conhecem. Então, por que a Seleções citou isso? Porque nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa. Primeiro, a Universidade de Loma Linda começou. A Universidade de Loma Linda é uma das mais importantes dos Estados Unidos e é adventista, sobre a saúde e a longevidade dos adventistas. Fizeram ali uma pesquisa com um pouco mais de 8 mil pessoas. E os resultados foram surpreendentes. Então o governo americano, o Ministério da Saúde americano, decidiu fazer uma pesquisa. E eles pesquisaram 34.198 adventistas. E compararam com o mesmo número de pessoas não adventistas, foram fazendo vários estudos ao longo de anos. Esse estudo ainda está acontecendo. E eles separaram os adventistas em três grupos. Estou falando de adventista, gente, mesmo você que não é da igreja adventista, estou falando de adventista porque o estudo foi feito com adventistas. E qualquer um pode ter os mesmos resultados. Diz respeito aqui à prática, né, de saúde, né? Então, eles dividiram os adventistas em três grupos. Isso foi estudo científico do governo americano, não é nem nosso estudo. E o estudo tinha três grupos. O primeiro grupo, os adventistas que comiam muita carne vermelha, comiam muito alimento gorduroso, usavam muito ovo e que tomavam café. O segundo grupo, adventistas que davam muita ênfase aos cereais e usavam muitas frutas e verduras. E o terceiro grupo,
adventistas que comiam as mesmas coisas do grupo 1, mas com moderação, e usavam as coisas do grupo 2. O resultado foi o seguinte: se você fosse um adventista do grupo 1, teria 4 vezes menos chances de morrer do que se estivesse no grupo 2 e 3. Mais chances aqui, está dando menos. Os adventistas relativamente magros vivem de 3 a 4 anos a mais. O estudo aqui diz isso. Fazer exercício físico moderado regularmente faz você viver outros 3 a 4 anos a mais. E comer frutas e verduras regularmente garante uma expectativa de vida de outros 4 a 5 anos a mais. Amém? Aqui está a comparação então. O número 1 era relativamente magro, 2 por peso, 1 come frutas e verduras, o 2 muita carne e gorduras, e assim por diante. O número 1 faz exercícios regulares, o 2 não faz exercícios. O número 1 vive em média de 10 a 12 anos a mais do que o número 2. Mais algumas conclusões do estudo. Hábitos que aumentam a longevidade, os anos de vida. Segundo o estudo, as pessoas que comem muitas frutas e verduras e pouca carne têm menor risco de contrair câncer de pulmão, tubo digestivo e das vias urinárias. Comer pão integral regularmente diminui em 40% o risco de um infarto. Comer algumas nozes, castanhas ou amendoins mais de 4 vezes por semana diminui em 40% o risco de você ter um infarto miocárdio. Os vegetarianos, segundo o estudo, têm menor incidência de todos os tipos de câncer e infarto. Comer nozes mais de 5 vezes por semana, além de diminuir o risco do infarto, diminui em 15% a mortalidade geral. Saladas verdes diariamente reduzem 35% a mortalidade. E comer frutas 2 vezes por dia reduz em 43% a mortalidade em geral. Coisa simples, né? Coisa simples, que ajuda a gente a ter saúde, ajuda a gente a ter a mente clara, para que o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração. O outro aqui, o exercício físico regular, mesmo depois dos 85 anos, é benéfico. A mortalidade dos velhinhos que se exercitavam regularmente era 20% menor. E por último, aquela que fala desses itens, hábitos que diminuem a longevidade, a carne vermelha mais de 3 vezes por semana, aumenta o risco do infarto fatal de 60% a 70% nos homens ou menos 30% nas mulheres, mais ou menos 30% das mulheres. O fumo aumenta o risco do câncer do pulmão, bexiga, pâncreas, leucemia e mieloma. E comer carne mais de 4 vezes por semana aumentou em 80% o risco do câncer de cólon, segundo esse estudo, que é um estudo sério, realizado ao longo de vários anos, e agora está começando um estudo semelhante em São Paulo, num hospital ali em São Paulo, paulistano, hospital adventista paulistano. Mas deixa eu perguntar para você uma coisa: por que estudar sobre saúde? Por que falar sobre saúde? Qual é o 8º remédio? Nós falamos dos remédios: Aguro, luz solar, água, exercício físico, temperança, alimentação adequada. Mas qual é o 8º remédio? Tem 7. O 8º remédio é esse aqui, ó. Confiança em que mesmo? No poder divino. Confiança no poder divino. E é interessante, irmãos, por que Deus deu tantas orientações sobre saúde? Porque elas vão como que abrindo o caminho para que o Espírito Santo possa ter maior influência na minha vida, mais influência na minha mente, e eu possa vencer as tentações com facilidade, eu consiga entender a Bíblia com mais clareza, eu consiga então ouvir a voz de Deus falando ao meu coração. Deus fala conosco ainda hoje, Ele fala com você, Ele fala comigo, Ele fala pela voz da consciência, Ele fala pela Bíblia, Ele fala através de
sonhos, de várias formas Ele fala conosco. Basta a cada um de nós aceitar a mensagem de Deus ou não. E a mensagem de saúde na Bíblia não é só para que eu viva mais, a despeito de todas essas estatísticas que eu te mostrei. Não é só para que eu evite doença, apesar de que isso é importante também. Mas a mensagem de saúde é porque Deus quer ter um povo preparado para poder falar com o seu povo. É por isso que Deus apela em Romanos, no capítulo 12. Ele diz o que lá em Romanos, no capítulo 12? Abra a tua Bíblia ali. Romanos 12, ele apela dizendo assim: rogo-vos, irmãos, eu apelo para vocês, irmãos, vou fazer um apelo, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o que mesmo? O que mesmo? O que diz ali na tua Bíblia? O vosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas faça o quê? Faça o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu queria perguntar para você: quantos de vocês gostariam de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você sabe que o seu Domingos e a sua esposa haviam experimentado essa boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. E eles tinham descoberto a maravilhosa graça do Senhor Jesus, haviam sido transformados por Jesus. Mas o seu filho Carlos não. O seu filho Carlos achava que beber cachaça era ser livre. Então ele comprava vinho, trazia para casa, bebia e dizia para os pais: vocês não podem beber, eu posso, porque eu não sou crente, vocês são crentes. Ele estava errado, que a hora que eu quiser beber, eu bebo. A hora que eu quiser fumar, eu fumo. Não é? A hora que eu quiser comer uma carne de porco, eu como. Eu sou livre, Deus me deu a liberdade. Mas uma pessoa que está viciada, luta para sair do vício. Como pastor, quantas vezes tenho acompanhado pessoas que têm destruído a família por causa do vício, presa, jovens presos do vício da maconha, se levanta, cai, vende as coisas de casa, desrespeita os pais, por causa do terrível do vício. Eles é que são escravos. Quantas pessoas viciadas no vício, presas no vício. Deus veio para dar a liberdade. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Carlos estava preso, mas os seus pais começaram a orar por ele, interceder por ele, e colocar ele na presença de Deus, e convidar a igreja para orar. Vamos orar pelo nosso filho. E eles começaram a orar. Um dia sua mãe chegou e lhe disse: filho, eu quero um presente. Vou fazer um aniversário, você podia me dar um presente? Ele disse: olha, eu poderia dar, se eu tiver dinheiro. Você tem condições, você dá o presente. Qual é o presente? Qual é o presente? Eu quero que você dê a sua palavra. Você vai me dar um presente? Eu dou. Qual é o presente? O presente que eu quero que você me dê é que você faça um estudo bíblico. Estuda a palavra. Ele não queria fazer estudo bíblico, mas havia dito para sua mãe que lhe daria um presente. Agora não quis voltar atrás. Então começou a estudar a Bíblia. Primeiro com o seu pai. Depois seu pai conseguiu um jovem da igreja para que ele desse estudo bíblico. Aquele jovem dava estudo bíblico para ele, mas o Carlos não queria saber de Bíblia. Ficava olhando para um lado, para o outro, abria a boca, bocejando durante o estudo, baixava a cabeça. Aquilo era muito enfadonho para ele não queria fazer aquele estudo. Mas a palavra de Deus não volta vazia, amém? E a palavra de Deus começou a mexer com Carlos, mexer com ele. Um dia ele foi à casa do pastor,
para brigar com o pastor. Pastor, o que vocês fizeram com a nossa família? Agora meus pais são crentes, agora estão querendo mudar minha cabeça, agora estão querendo me fazer entrar para essa igreja. E foi ali para brigar com o pastor e falou várias palavras duras para o pastor. O pastor ouviu, calmo, e disse: vamos conversar. E começaram a conversar. A conversa durou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 1 dia, 2 dias, vários dias. Esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então vir ao fim. Aquilo mexeu com Carlos, porque o pastor dizia: Jesus em breve voltará. Você está se preparando? Jesus em breve voltará. Você está se preparando? E ele foi para casa naquela noite pensando nisso. Jesus em breve voltará. Você está se preparando? No outro dia, o Carlos estava sentado na mesa no escritório do seu pai. O seu pai trabalhava ainda. E chegou uma senhora da igreja. Essa senhora olhou para o Carlos e disse, sem saber que aquela mensagem estava na sua mente. E aquela senhora lhe disse uma frase que mudaria a vida do Carlos. Uma frase que mexeu com a estrutura do Carlos. Uma frase que impactou o Carlos. E essa frase você vai conhecer amanhã. Amanhã você vai descobrir. Vou trazer uma foto do Carlos aqui. Uma foto aqui do seu Domingos. Talvez vocês o conheçam, porque ele já andou por essas terras aqui de Erechim. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus falou para o Carlos naquela noite, através do sermão. Deus falou para o Carlos naquela noite, através da voz da consciência. E Ele quer falar para nós hoje também. Ele quer falar para você. Mas você tem que decidir. Você tem que dizer assim: eu